Chega mais pra gente bater uma bola aqui sobre psicologia no tênis novamente, galera. Bom, tivemos a final de Wimbledon ontem, né, do masculino, a feminina foi anteontem, ontem foi o masculino, e Jannik Sinner é o campeão de Wimbledon e venceu o Alexander Zverev, que vinha do seu primeiro título de Grand Slam em Roland Garros, e agora foi jogar o primeiro Grand Slam já como um campeão de Grand Slam. E a gente pensa, bom, lá vai, né? Agora virou a chave, se encarar o Sinner numa final, que é o cara que ele não ganha há 9 jogos, né, acho que agora são 10, agora vai encarar o Sinner de frente, de igual para igual, e vai conseguir ser firme, vamos dizer assim. Not so fast. Não é bem assim. Por que não é bem assim, galera? Cara, o tênis, ele é um jogo que ele mexe com o nosso emocional, com o nosso psicológico, com o nosso mental, chame como quiser. Mas ele atinge as nossas maiores fragilidades. E aí vai do quão bem você se conhece, quanto de repertório você tem para saber lidar quando você se enxerga frágil dessa forma. O Zverev entrou super bem no jogo, firme, não perdeu um game de saque. No tie-break do primeiro set, não perdeu um ponto de saque. Ficou firme, foi lá e ganhou o set. Ótimo. Segundo set, pau a pau de novo, tie-break. Ali, algo acontece que ele deixou abrir. Tem o maior do momento do outro lado da quadra, a gente não pode nunca tirar essa dificuldade. Mas antes de vencer o Sinner, que está ali pressionando ao máximo o Zverev, ele precisa vencer ele mesmo. E aí, meus amigos, vem a grande dificuldade do tênis. Você consigo mesmo, não importa o técnico, a mãe, o pai, o amigo, o psicólogo que esteja do lado de fora da quadra lá no box, é você com você mesmo ali dentro de uma arena. E aí você deve estar se perguntando, talvez, né? Bom, isso parece com a minha vida, porque em diversos momentos a gente se depara em situações onde a gente se sente super frágil, porque é uma situação nova da vida, ou é uma situação que remete a nós alguma fragilidade e não tem muito para quem recorrer, né? Claro que na vida, quando você já se conhece, quando você já tem algum repertório, você entende que calma, não preciso resolver isso sozinho, busco ajuda, vou lá e sigo em frente. No caso do tênis, você tem que ter esse repertório dessas ajudas que você tem fora da quadra para ali dentro, sozinho, saber manejar, né, o seu mental e como atuar ali dentro de uma situação onde você se enxerga frágil, se enxerga em perigo, se enxerga sem saída. E dali em diante, né, o Zverev parece ter baixado a intensidade, e aí a galera do lado de fora pode pensar, né, pô, mas tá vendo, tava tão bem, não sei o que, não. Cara, quantas vezes na nossa vida, quando a gente vê, a gente volta a cometer o mesmo erro, a gente volta a cair numa preguiça de fazer alguma coisa, né, volta a cair numa dieta que não estava dando certo, mas aí volta a comer chocolate, enfim. São coisas que a gente não controla, né? Com o tempo a gente vai ganhando experiência, enfim, vai sofrendo menos com aquela situação, vai ganhando repertório, formas de atuar e etc. E particularmente, eu já achei o Zverev com uma postura muito melhor que em outras finais. Esses 2 sets que ele jogou dessa forma, né, fizeram com que ele levasse o Sinner ao extremo. A gente não está falando de um adversário qualquer, é o Jannik Sinner, né, o grande campeão da atualidade. Contra o Cobolli em Roland Garros, o Zverev chegou ali no 2-0, né? Não, no 2-1, se eu não me engano, no quarto set, ele tremeu, né, para ganhar o jogo, né? E qual foi o adversário dele ali? Ele mesmo, porque naquele caso ali, né, ele estava muito acima do Cobolli, né? O campeonato inteiro jogando muito melhor que o Cobolli, né, num momento muito melhor, né? Enfim, sendo favorito, enfim, é isso, né? E aí o cara, por mais que tudo esteja a favor, ele tem que vencer ele mesmo. E ali chega num momento onde ele se encontra, onde é o maior sonho dele, ganhar um Grand Slam, né? E ele tem que ir lá e pegar esse título. Não vai cair no colo dele. O tênis não te entrega nada de graça. Lembra a vida novamente. A vida não te entrega nada de graça se você não correr atrás, for lá e fazer. Por você mesmo, buscando ajuda ou não, mas fazendo por você. E aí vamos lá, para algumas comparações. Né, eu anotei aqui, por exemplo, o João Fonseca. Né, ele está em alguns momentos, ele se vê frustrado e larga o barco, né, abandona. Né, ali em Wimbledon foi assim, muitas adversidades. Né, galera falando que ele, né, no primeiro game de quebra que ele tomou, dali em diante ele já se quebrou e tal. E é isso, um jovem não está acostumado a ter que toda semana batalhar pelo que é dele. Né? Por mais que o João, ali em Roland Garros, né, algumas semanas antes, conseguiu fazer isso, né, não vai ser sempre que ele vai conseguir ainda. Né? Ele precisa ganhar casca, maturidade, ver que ele é capaz, se enxergar capaz de fazer isso toda semana, né, de acreditar em si mesmo. Né? Ele já começa a olhar para a própria história dele e lembrar, pô, cara, quando eu me dediquei, dei meu máximo, não senti não dei brecha pro nervosismo, eu fui lá e consegui, então deixa eu me concentrar aqui de novo, deixa eu respirar fundo, passar esse nervosismo que eu vou conseguir. Né? Mas às vezes, cara, tem dia que a cabeça tá mais fragilizada, né? Como na vida tem dias que a gente acorda e a gente não consegue ter força pra, sei lá, vamos supor, malhar, né? Freud explica, vou nem explicar porquê, mas enfim, tem dia que não consegue, né? E vai ter semanas que o tenista não vai conseguir ter forças, né? A gente vê às vezes aí o Djokovic perder para uns caras que a gente não espera que vai perder, o Zverev, muito raramente o Sinner, enfim. A Bia por exemplo, que a gente vê, né, ela lutando para voltar a conquistar o que ela conseguia antes.
mas não é de hoje que ela, principalmente quando se depara em uma situação de que está no controle, de que está tudo na mão dela, só depende dela agora ir lá e manter até o final, e parece que ela enxerga e fala assim, meu Deus, vou ganhar. E agora? E aí, parece que quando depende só dela, ali no final, ela trava num saco, o saque não entra, a bola passa a bater mal na raquete, a perna endurece e começa a correr menos, e aí o mental toma conta dela e ela não consegue mais render em quadra. É... Enfim, todos nós temos gatilhos e parece que um gatilho é acionado ali, né? E a Bia congela, né? E a gente tem, enfim, diversos exemplos na vida de que a gente se coloca em uma situação e aquilo ali parece que trava a gente e não consegue, a gente não consegue controlar ali mais. Dali em diante, parece que algo toma conta da gente, né? Cada um tem suas fragilidades, alguns mais, outros menos, alguns em mais intensidade, outros menos, né? Enfim, e parece que ela ainda não tem repertório ainda para saber como lidar com tudo isso. E para finalizar, falando de mim, né? Eu hoje faço terapia já há alguns anos, já há mais de 6 anos, né? E só que eu competi infanto-juvenil, quando minha cabeça ainda era, né, muito impulsiva, cheio de inseguranças, sem saber lidar com tudo isso. E, cara, me identifico com muitas situações dessas que eu falei aqui, né? Meu primeiro match point que eu tive foi um 6-2, 5-2, 40-15, né? E eu não consegui fechar o jogo. E eu perdi aquele jogo, né? Não só nesse game, como também no tie-break, perdi match point. E aquilo ali se tornou, assim, cara, algo pra sempre. Sempre que eu chegava no match point, ou abria um placar, eu tremia e tal, e já era. Né? E hoje, né, passados anos, né, fui jogar com meu irmão, por exemplo, ali, né, numa sexta-feira à noite, ninguém olhando, só eu comigo mesmo ali e ele. E aí, abro o placar, match point, perdi o game, e aí eu já me vejo naquele lugar que o Miguel, com 14 anos, se colocou ali, e aquilo vem, e aí você fala assim, cara, tenho 36 anos, por que eu tô nervoso com um joguinho que não vale nada aqui? O tênis tem esse poder. Né? E aí hoje, como eu me conheço mais, tenho mais repertório, né? Aí eu consigo, cara, o que a gente estava fazendo até então para dar certo? Né? Tava concentrando ali em olhar para o lançamento do adversário, né? Se posicionar e mexer as pernas e deixar fluir, né? E tal. E aí, consegue jogar mais solto. Ganhar ou não é consequência, né? Mas conseguir passar a ter o controle do meu jogo novamente, sem precisar ficar, né, pensando no depois, e agora, como é que vai ser, o que eu tenho que fazer, né? Enfim. Esse é o esporte tênis e essa é a dificuldade máxima desse esporte, é o mental. Porque de um determinado número para cima, ali do 150, do 100 para cima, o nível técnico é muito alto. E muitas vezes o que diferencia, na grande maioria das vezes, o que diferencia é o quão forte psicologicamente, quão amadurecido psicologicamente, emocionalmente você é em quadra. Né? E isso diz muito sobre também o desempenho das pessoas na vida, né? Cada um, não o quanto cada um tem de sucesso na vida, mas o quanto cada um se sente bem, né? Com a sua própria jornada na vida. Tamo junto, galera.